Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra. Chegamos a mais um final de mais um mês, para a glória de Deus, e firmes no propósito, aleluia, da leitura da palavra, para a glória de Deus. E hoje nós estaremos meditando nos capítulos 22 e 23 de Jeremias, iniciando Tito, capítulo 1. Jeremias 22. O Senhor Deus mandou que eu fosse ao palácio do rei de Judá, descendente de Davi, para dizer ao rei e aos seus oficiais e ao povo de Jerusalém que escutem estas palavras do Senhor. Eu, Senhor, lhe digo: faça o que é justo, honesto, proteja dos exploradores aqueles que estão sendo explorados. Não maltrate e nem explore os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem pessoas inocentes neste lugar sagrado. Se vocês de fato fizerem o que eu estou mandando, então os descendentes de Davi continuarão a ser reis. Eles continuarão a passar pelos portões deste palácio, sentado em carros e montado em cavalos, junto com seus oficiais e com o seu povo. Mas se vocês não obedecerem às minhas palavras, então eu juro por mim mesmo que este palácio se tornará um monte de pedra. Sou eu, o Senhor, que está falando. O palácio real de Judá é lindo, como a terra de Gileade e como os montes Líbanos, mas eu farei com que ele vire um deserto, um lugar onde ninguém mora. Eu estou mandando homens para destruí-lo. Todos eles virão com seus machados e derrubarão as suas lindas colunas de madeiras, de cedro, e as jogarão no fogo. Depois muitos estrangeiros vão passar e perguntar um ao outro: por que é que eu, o Senhor, fiz uma coisa dessa com esta grande cidade? Aí eles responderão: que foi porque vocês me abandonaram. Abandonaram a aliança que fizeram comigo, o Deus de vocês, e adoraram e serviram outros deuses. A mensagem a respeito de Joacás. Povo de Judá, não chore pelo rei Josias, e nem lamente a sua morte, mas chore amargamente por Joacás, seu filho. Vão levá-lo, e ele nunca mais voltará. Nunca mais verá a terra onde nasceu. Pois o que o Senhor Deus diz a respeito de Joacás, filho de Josias, que ficou no lugar do seu pai como rei de Judá, é o seguinte: ele foi embora daqui para sempre, para nunca mais voltar. Ele morrerá no país para onde vou levá-lo, e nunca mais verá esta terra. A mensagem a respeito de Joaquim. Ai daquele que constrói a sua casa com injustiça e desonestidade, não pagando o salário dos seus vizinhos e fazendo com que trabalhem de graça. Ai daquele que diz: vou construir para mim uma casa bem grande, com quartos espaçosos no andar de cima. Então ele põe janelas na casa, forra as paredes com cedro e pinta de vermelho. Será que você é rei só porque constrói casas forradas de cedro, melhores do que a dos outros? Josias, o seu pai, viveu uma vida normal, sempre foi justo e honesto, e tudo o que ele fez deu certo. Ele tratou com justiça os pobres e os necessitados, e tudo lhe correu bem. Quem faz isso mostra que de fato me conhece. Sou eu, o Senhor, que está falando. Mas você só enxerga os seus interesses egoístas. Você mata os inocentes e explora o seu povo com violência. Por isso, Deus diz o seguinte a respeito de Joaquim, rei de Judá, filho de Josias: ninguém vai chorar a morte de Joaquim e nem dizer: que coisa horrível, amigo, que coisa horrível. Ninguém vai chorar por ele nem gritar: meu Senhor, meu rei. Ele será sepultado, como se sepulta um jumento morto. Será arrastado e jogado para fora dos portões de Jerusalém. O destino de Jerusalém. Povo de Jerusalém, vá até o Líbano e grite, vá até a terra de Baçã e grite bem alto. Que a sua voz seja ouvida desde as montanhas de Moabe, pois todos os países amigos que você tem foram derrotados. Deus lhe falou quando você estava bem de vida,
mas você não quis ouvir. Isso é o que você tem feito desde a sua mocidade, pois nunca obedeceu a Deus, e as suas autoridades serão espalhadas pelo vento, e os seus amigos serão levados como prisioneiros na guerra. Então sua cidade será humilhada e envergonhada, por causa de todo o mal que você tem feito, você que está muito seguro entre os cedros trazidos do Líbano. Como vai gemer quando chegarem as dores iguais às da mulher na hora do parto. A condenação de Joaquim. O Senhor Deus me disse a Joaquim, rei de Judá e filho de Joaquim: juro pela minha vida, que ainda que fosse um anel de rei na minha mão direita, eu arrancaria. Vou entregá-lo às pessoas que querem matar, nas quais você tem medo, ao rei Nabucodonosor da Babilônia e aos seus soldados. Jogarei você e a sua mãe numa terra estranha, onde vocês não nasceram, e ali morrerão. Vocês terão saudade da sua terra, porém não voltarão para lá. Então eu disse: será que Joaquim é como um pote quebrado que foi jogado fora e que ninguém mais quer? Por que é que ele e os seus filhos foram levados e jogados numa terra que não conhecem? Ó terra, 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 escute o que o Senhor diz. Este homem está condenado a ficar sem filhos e será um fracassado. Ele não terá descendente que sejam reis como Davi e que reine em Judá. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 23. Esperança no futuro. O Senhor, o Deus de Israel, diz o seguinte a respeito das autoridades encarregadas de cuidar do seu povo. Ai de vocês, autoridade, que deixa que o meu povo seja morto e espalhado. Vocês não cuidam do meu povo, mas o espalharem e o fizerem fugir. E agora eu castigarei vocês por causa das maldades que têm feito. Sou eu, Senhor, quem está falando. Ajuntarei o resto do meu povo do país por onde o espalhei e os trarei de volta à sua pátria. Eles terão muitos filhos e aumentarão muito. Eu lhe darei líderes que cuidarão deles. Não ficarão mais com medo nem apavorado, e nenhum deles se perderá. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor, Deus diz ainda: está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente, que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo, honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado de Senhor, nossa salvação. Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que o povo não julgará mais por mim como Deus vivo, que tirou Israel da terra do Egito. Em vez disso, vão jurar por mim como Deus vivo, que fez o povo de Israel voltar da terra do norte e de todas as terras onde eu o tinha espalhado, e eles viverão na sua própria pátria. A mensagem contra os profetas. A respeito dos profetas, eu disse o seguinte: o meu coração está esmagado e eu estou tremendo por causa de Deus o Senhor, por causa das suas santas palavras. Eu sou como um bêbado, pareço um homem que bebeu muito vinho. A terra está cheia de adúltero e o povo vive pecando e gasta suas forças à toa. Por causa da maldição divina, a terra chora e os pastos estão secos. O Senhor Deus diz: os profetas e sacerdotes não querem saber de mim, e eu os peguei fazendo mal no próprio tempo. Os caminhos que eles seguem serão escuros, e neles será fácil escorregar. Eu farei com que eles tropecem e caiam, farei com que a desgraça venha sobre eles, pois está chegando o tempo do seu castigo. Sou eu, o Senhor, que está falando. Eu vi o pecado dos profetas de Samaria. Eles anunciaram mensagem em nome do Deus Baal e desviaram Israel, o meu povo. Mas vejo que os profetas de Jerusalém fazem pior ainda.
cometem adultério, diz mentira, ajuda os adúlteros a fazerem o mal, e assim ninguém para de fazer o que é errado. Aleluia. Para mim, todos eles são como uma cidade de Sodoma, são todos mal como o povo de Gomorra. Por isso, eu, Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte a respeito dos profetas de Jerusalém: eu farei com que eles comam ervas amargas e bebam água envenenada, porque espalharam uma desgraça pelos países inteiros. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém: não escute o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças. Dizem coisa que eles mesmos inventam, e não aquilo que eu falei. Eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem: tudo irá bem. E dizem aos teimosos: a desgraça não cairá sobre vocês. Então eu disse: qual desses profetas algum dia conheceu os pensamentos secretos do Senhor? Será que alguns deles viu e ouviu a palavra do Senhor? Qual deles deu atenção à sua mensagem e obedeceu? E continuei: a ira do Senhor é uma tempestade, é um vento forte, como um redemoinho, em cima da cabeça dos maus. E essa ira não acaba até que desfaça tudo o que planejou. No futuro, o seu povo compreenderá isso muito bem. O Senhor Deus disse: eu não enviei estes profetas e nem lhe dei nenhuma mensagem, mas assim mesmo eles saíram correndo e falaram em meu nome. Se estivesse conhecido os meus pensamentos secretos, poderia ter anunciado a minha mensagem, e sim teria feito o meu povo abandonar a sua vida errada e as maldades que vive praticando. Eu sou Deus que está em toda parte e não num só lugar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Então vocês não sabem que eu estou em toda parte, no céu e na terra? Eu sei o que tem dito estes profetas que falam mentiras em meu nome e afirma que lhe dei minhas mensagens nos seus sonhos. Por quanto tempo ainda esses profetas vão enganar o meu povo com as mentiras que inventam? Eles pensam que os sonhos que contam vão fazer com que o meu povo me esqueça, assim como os pais deles me esqueceram por causa do Deus Baal. O profeta que teve um sonho devia contá-lo como um simples sonho, mas o profeta que ouviu a minha mensagem deveria anunciar fielmente que vale a palha comprada como trigo. A minha mensagem é como fogo, é como uma marreta que quebra grandes pedras. Sou eu, o Senhor, que está falando. Eu sou contra esses profetas que roubam as palavras um dos outros e anunciam como se fosse a minha mensagem. Também sou contra esses profetas que falam suas próprias palavras e afirma que elas vieram de mim. Escute o que eu, o Senhor, estou dizendo. Sou contra os profetas que contam sonhos cheios de mentira. Eles contam esse sonho, dizendo mentira e se gabando, fazendo o meu povo errar. Eu não os enviei e nem os mandei ir. Eles não ajudam o meu povo em nada. Eu, o Senhor, estou falando. A mensagem de Deus é uma carga? Aleluia. O Senhor Deus disse: Jeremias, quando alguém do meu povo, ou um profeta, ou um sacerdote lhe perguntar: qual é a carga da mensagem do Senhor para nós? Responda: vocês é que são uma carga para o Senhor. Ele vai se livrar de vocês. Se um profeta ou um sacerdote, ou mesmo uma pessoa do povo usar as palavras, a mensagem do Senhor é uma carga, eu os castigarei, e também a sua família. Em vez disso, cada um devia perguntar aos seus amigos e parentes o seguinte: qual foi a resposta do Senhor? O que foi que o Senhor, aleluia, o que foi que o Senhor disse? Mas eles nunca mais devem dizer estas palavras. A mensagem do Senhor é uma carga, porque se alguém disser isso, eu farei com que
a minha mensagem se torne realmente uma carga para ele. O povo tem torcido as palavras do seu Deus, o Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso. Jeremias pergunte isso a cada profeta, qual foi a resposta que o Senhor lhe deu, o que foi que o Senhor disse. E eles responderam, a mensagem do Senhor é uma carga. Então eu os castigarei por terem usado estas palavras, eu mandei que não usarem. E certamente eu pegarei e jogarei longe de mim. E farei o mesmo com a cidade que dê a eles os seus antepassados. Farei cair sobre eles vergonha eterna, desgraça eterna, que nunca serão esquecidas. Aleluia. Essa foi a nossa leitura nos capítulos, aleluia, 22 e 23 de Jeremias. Vamos iniciar, aleluia, a carta de Paulo a Tito. Tito era ministro em Creta. Nesta carta, o apóstolo Paulo orienta sobre como ajudar os novos cristãos. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Saudação. Eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo, de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Eu fui escolhido e mandado para ajudar a tornar mais forte a fé que o povo de Deus tem e para fazer com que eles conheçam a verdade ensinada pela nossa religião, que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu esta vida antes da criação do mundo, e no tempo certo ele a revelou a sua mensagem. Essa mensagem foi entregue a mim, e eu anuncio por ordem de Deus, o nosso Salvador. Escreva a você, Tito, meu verdadeiro filho na fé, esta fé que é sua e minha, que a graça e a paz de Deus, o Pai de Cristo Jesus, o nosso Salvador, esteja com você. Responsabilidade dos dirigentes da igreja. Eu o deixei na ilha de Creta para que você pusesse em ordem o que ainda faltava fazer e para nomear em cada cidade os presbíteros das igrejas. Lembre das minhas ordens. O presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa. Os seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de mau ou desobediente. Pois aquele que tem a responsabilidade do trabalho de Deus, como bispo, deve ser um homem que não possa ser culpado de nada. Não deve ser orgulhoso e nem ter um mau gênio. Não deve ser chegado ao vinho e nem violento e nem ganancioso. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e deve amar o bem. Deve ser prudente, justo, dedicado a Deus e disciplinado. Deve se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra esse ensinamento. Pois existem muitos, principalmente os que vivem no judaísmo, que são revoltados e enganam os outros com as suas tolices. É preciso fazer com que eles parem de falar, pois estão atrapalhando famílias inteiras por ensinar o que não deve, com invenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi justamente um deles, um profeta da ilha de Creta, que disse: os cretenses só dizem mentira, são como animais selvagens, são uns preguiçosos que só pensam em comida. E eles tinham razão quando disse: portanto você tem de repreender durante esses falsos mestres, para que sejam sadios na fé, e parem de dar atenção a histórias inventadas por judeus e a ensinamentos humanos que vêm de pessoas que rejeitam a verdade. Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes
e não são capazes de fazer coisas boas. Essa foi a nossa leitura. Que Deus em Cristo possa vos abençoar através da sua poderosa palavra, em o nome de Jesus.